Nossa nova história começa com Carlos Eduardo, nosso personagem principal, na frente do último boss do mundo. E o nome do prota é em homenagem ao sempre presente Carlos Eduardo da Silva Machado. E o sistema está informando que Carlos encontrou a Rainha Gélida. E ela, muito simpática, mostra um largo sorriso, pois ela sabe do seu grande poder. E essa rainha está na dungeon mais difícil da Terra. E ela pergunta para o prota: Ei, como você se sente abandonando seus companheiros para morrerem? E fala. E o brabo responde: Hã? Morrerem? Deve estar brincando, né? Eles são brabos e não morreriam assim tão facilmente. E o prota não quer conversa e já começa sacando a sua espada, pois ficar de comercial com boss não é o seu hobby. E Carlos fala para o boss: Aí, e se eu te matar? Não vai tudo acabar? Bora testar isso? E a Rainha Gélida começa a sorrir bastante, pois esse herói parece ser bem petulante. E a Rainha Gélida responde pra ele: Como assim acabar? Você não sabe nada sobre o mundo, né? E nem do que está acontecendo. E o prota, muito brabo, fala com ela: Cala a boca e bora ter uma conversa de espadas, pois eu não tenho tempo pra ficar de papo furado com você. Na mesma hora, a Rainha Gélida começa a fazer uma magia com uma de suas mãos. E a rainha mostra que o dela é maior que o dele e pega sua grande espada na mão, enquanto o prota tá com a sua espada minúscula na mão. Mas mesmo assim, ele ainda é brabo e fala pra rainha que vai matá-la. E avançando na direção da rainha, Carlos diz que irá finalmente acabar com esse pesadelo. E os dois pulam no ar para terem seu primeiro encontrão. E eu não sei porque a rainha foi com a mão na frente, ao invés de ir com a espada. E quando os dois colidem, há uma forte explosão, pois a força de ambos é extremamente forte. E a rainha do gelo mostra que tem uma esgrima muito afiada e tem uma luta franca e justa com o prota. E assim, os dois até parecem malabaristas, pois não param no chão, ficam sempre saltando e pulando e lutando no ar, um contra o outro. O prota começa a ser pressionado pela rainha Gélida e ela salta outra vez sobre ele, se posicionando para desferir um golpe muito poderoso de cima para baixo. E a rainha parece que está gostando da luta, pois enquanto luta ela está sorrindo e pressiona o prota com a sua espada feita de gelo eterno. A rainha, enquanto ataca por cima com sua espada, prepara uma magia com a outra mão, pois essa mulher é tão forte que usa apenas uma mão para usar uma espada que requer duas mãos. Porém o prota já fica atento, pois já percebeu a maldade da rainha do gelo e só deu tempo dele saltar e a rainha Gélida jogou uma magia devastadora onde ele estava. Porém Carlos Eduardo, após dar um grande salto, cai de pé e também usando magia, prepara um contra-golpe poderoso contra a rainha. Após isso, Carlos Eduardo dá um grande salto para cima da rainha, pois ele não está gostando de ser pressionado por ela. E assim, só dá para ver luz, pois ambos se movimentam em altíssima velocidade. A Rainha Gélida vacilou e o prota passou o fatiadão seco nela, aplicando um golpe crítico bem no meio do peito. Após esse golpe, Dona Rainha do Gelo não consegue nem mais se movimentar, pois a ferida foi muito profunda, e ela permanece ali, prostrada, esperando o golpe final. E ela, como sempre, está bem sorridente. E olhando para trás, ela fala com o prota que foi muito divertido, que ela adorou essa luta. E o prota, muito grosso, fala que ele não pode dizer o mesmo, e assim, se prepara para dar o golpe final. E sem dó nem piedade, o prota crava sua espada com toda a força nas costas da Rainha Gélida. E daquela ferida, começa a sair uma magia muito poderosa, que acerta o prota em cheio, não dando tempo de escapar. E na mesma hora, aparece uma mensagem do sistema falando que ele está absorvendo o poder da Rainha do Gelo. E o prota começa a ficar completamente congelado. E ele fica pensando: que diabos está acontecendo? E o sistema, como é bonzinho, explica pra ele. Informa que o corpo dele entrará em estado de hibernação, até que ele tenha absorvido completamente o núcleo da Rainha Gélida. A cena muda para 76 horas atrás, no continente da Antártida. E lá está localizada a dungeon final, que é o local onde a Rainha Gélida mora. E um guerreiro muito forte está bem irritado. E ele fala: Tá de brincadeira? Isso só pode ser uma piada. E ele está esbravejando, falando que isso não é o mesmo para pedir que o resto de nós morrermos. E ele fala: Hã? Depois de a gente vir até aqui e estar na frente do salão do boss, o sistema informa que apenas uma pessoa pode subir as escadas. E nessa hora, a maga fala com o grandão e fala pra Kali acalmar-se, pois não tem jeito, pois já está decidido pelo sistema que somente uma pessoa pode entrar. E assim ela diz que eles não têm muito tempo sobrando, então eles têm que tomar uma decisão com cuidado. E ela fala: Meu voto vai para o Spectre, eu acho que ele deve entrar. E o Spectre fica muito surpreso e fala: Hã? O que você disse, Skaya? E o herói cowboy, colocando a mão em seu chapéu, fala que concorda com a decisão de Skaya. E diz mais, ele afirma que tirando o Spectre, todos ali têm fraqueza com a habilidade de gelo. E Kali tá muito puto e fala que está muito irritado, porque ele queria ir lá dentro e descer o sarrafo naquela rainha. E assim, ele concorda com o cara do chapéu e fala que realmente não tem ninguém que nem um Spectre. E por ele, o Spectre pode ir, pois todos ali são realmente fracos contra o gelo, com exceção do Spectre. E a garota da espada começa a falar e diz: já que o grandão do Kali concordou assim tão rápido, então ela também irá concordar. E Kali, que é conhecido por ser cabeça dura, fica sem entender o que a garota da espada falou e fala: O quê? O que você quer dizer com isso? E ela diz: Nada, eu só quero dizer que eu também voto no Spectre. Eu acho que ele é a melhor pessoa para entrar na sala do boss. E assim, está decidido. Dos 5 heróis, somente um pode entrar. E todos os 4 votaram no Spectre, que a princípio é o único que tem resistência contra gelo. E o Spectre fala com todos: Vocês têm certeza? Vocês não irão se arrepender disso? E o Spectre fala assim com eles, pois ele sabe que quem ficar para trás irá morrer. E o cowboy de chapéu fala: Arrepender? Nós só vamos nos arrepender se você perder para a Rainha Gélida, pois desse jeito todos nós teríamos morrido em vão. E assim, todos dizem para o Spectre que confiam nele. E a maga, com um sorriso bem triste, fala com o Spectre que ela sabe que eles não vão morrer em vão, pois ele sabe que o Spectre é capaz de derrotar a Rainha Gélida. E assim, Carlos Eduardo, olhando pela última vez para seus amigos, se despede deles, e todos eles ficam sorrindo, pois tem a certeza que o seu companheiro Spectre é capaz de acabar com esse mal e trazer a paz para toda a Terra. A cena muda para 25 anos depois, no ano de 2024, e tem uma pessoa dando uma palestra, falando que há 25 anos atrás apareceram um monstro que a humanidade não conseguia derrotar. E esse monstro se chamava a Rainha Gélida, e ela era um boss que desafiava a lógica, e ela chegou a congelar todo o Oceano Pacífico, e isso foi apenas com o estalar dos seus dedos, e todos da Terra entraram em total desespero quando ela apareceu. Porém, os 5 heróis continuaram carregando a chama da esperança, e assim, eles foram na direção da Antártida para entrarem no covil daquele boss. E o garotinho, que todos conhecem, que o nome dele é Joãozinho, ele fala assim: Ah tá, eu sei, esse grupo foi o que atacou o ninho da Rainha Gélida há muito tempo atrás, não foi? E a apresentadora fala: Isso mesmo, Joãozinho, você mesmo sendo jovem, é bem esperto, né? E ela continua a sua apresentação, falando que esses 5 jogadores lendários conseguiram
conseguir a maior conquista da história. E logo após isso, a apresentadora estala os dedos, e a cortina que estava atrás dela sobe na mesma hora. E assim é apresentado os 5 heróis, e todos eles viraram estátuas de gelo, cobertos pelo gelo eterno. E assim, a apresentadora manda todos prestarem seu respeito, pois esses heróis deram suas vidas para nos salvar, pois há 25 anos atrás, eles morreram, mas conseguiram salvar toda a humanidade. E graças a esses 5 heróis, após a morte da Rainha Gélida, várias áreas seguras apareceram na Terra. E enquanto a Dona Joana está falando, pequenos pedaços de gelo eterno começam a cair da estátua. E Joãozinho aponta o dedo e fala: Arará! A apresentadora fala: O que você falou? Eu disse: Olha lá, a estátua de gelo acabou de mexer. E a apresentadora, muito sorridente, fala: Desculpe, mas isso é impossível. Eles morreram há 25 anos atrás. E ela diz que a temperatura lá dentro, onde todas as estátuas estão, é controlada e monitorada por 24 horas. Então, lá dentro sempre estará abaixo de zero. E ela afirma para Joãozinho que não vai acontecer nada com as estátuas de gelo. De repente, ela ouve um barulho e olha para trás, e percebe que tem alguma coisa errada. Porém, ela fica incrédula, pois não tem como acontecer nada depois de tanto tempo. Nessa hora, o espectro rompe a prisão de gelo eterno, e o gelo é totalmente estilhaçado. Após isso, ele cai e bate a cabeça no vidro, porém não quebra. Mas a apresentadora, ela fica muito assustada. E o sistema informa para Carlos Eduardo que a taxa de absorção está em 100%. E assim, o espectro, que todos achavam que estava morto, começa a se mexer e fica tremendo muito. E o sistema dá parabéns a ele pelo grande feito que ele conseguiu. Porém, o espectro não para de temer, pois está sentindo muito frio. E assim, o sistema informa que o Proto absorveu por completo o núcleo da Rainha Gélida. E também o sistema informa para o Proto que ele recebeu uma nova habilidade, chamada Frost. E o nível dela é de extremo. E Carlos fica se perguntando o que está acontecendo. E olhando para frente, ele vê a apresentadora e todo o povo na plateia muito agitado com alguma coisa que está acontecendo. Porém, ele não sabe o que é. A cena muda para uma pessoa vendo muitas notícias sobre a lenda dos 5 heróis que acaba de acordar do seu longo sono, após 25 anos. E por dedução, parece ser o espectro. E Carlos Eduardo está bem surpreso e fala: Hã? Já tem 25 anos? Caramba! Fiquei congelado por tantos anos? E assim, ele ainda com máscara, percebe que o seu corpo inteiro está muito fraco, pois ele esteve congelado por um longo tempo. E apertando seu punho, ele percebe que lhe falta força para isso. E outra vez, ele percebe que não para de tremer, pois agora o seu corpo está extremamente fragilizado. De repente, entram 3 médicos, e eles, com muito respeito, se apresentam para o espectro e informam a ele que o presidente da associação de jogadores está vindo para cá para vê-lo. E o espectro fala: Hã? É alguém que eu conheço? Se for alguém que eu não conheço, pode mandar embora. Eu dei isso incomodado. E o médico diz que sim. Ele sempre fala que você e ele eram grandes amigos. E o espectro, ao ouvir isso, fica bem pensativo, pois ele sabe que ele não tinha muitos amigos. Então, ele fica tentando imaginar quem seria a pessoa que o está chamando de amigo, pois nessa hora, ele só consegue se lembrar dos seus 4 amigos que estavam com ele na masmorra, mas não tem como ele fazer muita suposição. Então, ele fica ali parado, esperando o presidente da associação de jogadores chegar. E enquanto espera o cara chegar, o espectro olha para fora e percebe que o mundo realmente mudou. E outra vez, ele pensa em seus amigos, pois eles conseguiram alcançar o seu objetivo. E assim, ele percebe que finalmente o mundo está pacífico, que aquela era de guerra sem fim finalmente se foi, que valeu a pena o seu sacrifício. E após isso, ele cai na real e fica pensando: o que eu faço agora? Eu só sei lutar, agora eu sou um desempregado, já que não existe mais motivo para lutar. E assim, ele chega à conclusão que tanto faz, e põe a mão na sua máscara e começa a retirá-la, pois ele não precisa mais daquele item para esconder a sua identidade, pois agora o mundo está pacífico. E assim, finalmente o espectro tira sua máscara, e os médicos que estão na sala ficam bem surpresos ao ver seu rosto. E Carlos olha para eles e fica se perguntando por que eles são tão espantados assim. E o médico pergunta para ele: Ô espectro, por que você tirou sua máscara? E ele, bem sorridente, com sua máscara na mão, fala que agora o mundo está pacífico, que eles não precisam mais de heróis, não é mesmo? E todos os médicos sem jeito chegam perto dele e falam: É que... E o espectro percebe que tem uma coisa de errado e fala: O quê? O que foi? O que aconteceu? Após isso, o presidente da associação de jogadores entra na sala e fala: Pode deixar que eu te explico, espectro. E Carlos fica muito surpreso e fala: Hã? Por acaso você é o Deokigu? E o presidente da associação de jogadores, sem responder a sua pergunta, pede para todos ali se retirarem, pois ele quer conversar em particular com o espectro. E todos assentem e saem na mesma hora. O presidente está com uma cara de muito feliz e chama o espectro pelo verdadeiro nome, Carlos Eduardo Silva Machado. E o presidente fala com o herói que ele não mudou nada. E Carlos, sorrindo bastante, fala que essa voz só pode ser do seu amigo, Deokigu, mas nós o chamaremos de Dego. E Carlos, sem conseguir parar de rir, fala: Viu? Eu não te disse? Aconteceu a mesma coisa que eu disse, não foi? Eu te falei que você ia ficar careca. Ah lá, você tá carequinha. Você tá com 2 entradas pra careca. Lá ele. E Dego fica muito pro puto e fala: Seu maldito, essa é a primeira coisa que você diz depois de muitos anos? É assim que você recebe um amigo? Ele fala: Claro, é. E Dego, colocando sua mão na cabeça, fica pensando que o maldito Carlos que ele conhece é sempre assim. Adora tirar sarro da cara dos outros. E o Proto continua e fala: Aí, mesmo após 25 anos, a humanidade ainda não encontrou a cura pra calvície? E Dego fala: Cara, você não mudou nada, né? E o brabo do Proto fala com seu amigo Dego que ele também não mudou, só ficou um pouco mais gordinho. Após isso, o Proto fica sério e fala: Aí, o que você quer falar comigo de tão importante que precisou que todos saíssem? Os médicos estavam muito estranhos depois que eu falei com eles sobre a paz no mundo. Por que eles estavam tão assustados? Porque eu sei que tudo já está acabado. Nós vencemos a batalha final. E Dego, com a voz embargada, fala com o Proto: Bem, o que aconteceu há 25 anos atrás,
Assim que vocês terminaram o ninho da Rainha Gélida, todos os jogadores do mundo receberam uma mensagem ao mesmo tempo. O sistema nos deu parabéns e informou que a Rainha Gélida havia sido derrotada. E ele fala para o Prota que ficou muito surpreso ao perceber que realmente seu amigo conseguiu, derrotando aquele boss mundial. E o sistema é tão bonzinho que colocou no céu para todos verem que a área segura agora irão aparecer na Terra. E todo mundo, todas as pessoas, começaram a se alegrar e comemorar muito. E até alguns choraram de alegria, pois finalmente apareceram áreas seguras na Terra. Pois antes, tudo era inseguro e o caos reinava. Porém, não passou nem um minuto, nem um único minuto, e o sistema deu outro alerta. Aê, tão feliz porque o elevador dimensional foi instalado no mundinho de vocês e foi instalado no Oceano Pacífico. E todas as pessoas que estavam comemorando ficaram com uma interrogação gigantesca na cara. E o sistema informa: vocês agora têm acesso ao segundo andar. E todos, sem acreditar, ainda olhando para cima, sabem o que está acontecendo, porém estão incrédulos. E o sistema avisa para todos os jogadores que agora eles podem ir para a área da fronteira, pois isso agora é possível. Geral que estava comemorando começa a xingar o sistema, chamando ele de merda, chamando de estúpido, filho da fruta, filho de puputa com soldado. Mas a mãe do cara, ao ver ele falando isso com o sistema, falou: filho, você não sabe xingar não? Mas eu vou te ensinar dessa vez, hein? Ah, vai te tomar no... E a dona mãe de um aleatório xinga a mãe da mãe da mãe do sistema, mostrando que matéria de xingamento era nível X. E todos tinham uma razão para estar puto, pois havia sido informado para eles que a Rainha Gélida era o último boss. Só não falaram que era o último boss do primeiro andar. E o primeiro andar é a Terra. E o sistema fala: aê, para de choramingar e permaneça firme até o andar final, tá? E para um bom entendedor, um pinga é letra. Se o sistema falou até o andar final e não falou o segundo andar, quer dizer que tem andares acima do segundo andar, ou um andar acima do segundo andar. E Deu continua contando a história para o Prota. Ele diz que todos os jogadores do mundo, a associação, os políticos, todos eles se reuniram em uma reunião global. E depois de uma longa e pesada reunião, a Terra enviou um grupo de expedicionário para a fronteira. E assim, eles subiram para o segundo andar. Só que o segundo andar é um mundo totalmente novo, uma terra de muitas oportunidades. E no segundo andar, a humanidade não só obteve novas magias e tecnologias, mas também ela ganhou acesso a uma grande quantidade de recursos e conhecimentos. E Prota fala: após isso, o que aconteceu? E o seu amigo responde: olha, a Terra ficou rica. Lá tinha tanta coisa que o nosso mundo se enriqueceu com tudo que tinha no segundo andar. E Carlos fala: ô jumento, não é isso que eu tô perguntando não, tá? Você sabe, me responde aí. E Diego responde: bem, no total, são 10 os andares existentes. 10 andares? Como é que você sabe disso? Diego explica que no elevador dimensional aparecem 10 andares, então ele sabe que tem um total de 10 andares. Após isso, o Prota fica pensando que o seu grupo demorou cerca de 5 anos para derrotar a Rainha Gélida. E aí, ele começa a fazer aquela soma matemática. Se eles demoraram 5 anos, e 5 vezes 5, 25, esse pessoal já deve estar em torno do 7º andar. Porém, ele sabe que, tirando seu grupo, todos os outros jogadores do mundo eram bem fracos na sua época. E foi por esse motivo que só os 5 foram para a Antártida, pois só eles tinham o mínimo de força para entrar na dungeon da Antártida. E assim, ele para de sonhar alto e pensa que o mundo agora deve estar em torno do 5º andar. E pergunta: ô Diego, e que andar nós estamos? O Diego fala: deixa eu ver. E o Prota percebe: ih, a cara dele não tá muito boa não. E ficou calado. O Diego suspira fundo e fala: bem, nos últimos 25 anos, a humanidade só conseguiu terminar o 2º andar. E após ele falar 2º andar, fica um silêncio mortal naquela sala. E o Prota fica em choque. Não consegue nem falar. Nem palavra alguma chega na sua mente. E ele fica lá, sem saber o que falar. Não pode. Não tem como. E assim, o Prota cai pra trás, ficando totalmente desolado. A humanidade inteira demorou 25 anos só passar por um andar. E o Prota tá lá: eu não acredito nisso, cara. Não acredito. E Diego, cheio de vergonha na cara, fala pro seu amigo: eu sei o que quer dizer. Nós realmente não avançamos quase nada. E o Prota, com as mãos na cara, fala: 25 anos, cara. Foram 25 anos. É mais anos do que eu tenho de vida. Que é isso? 25 anos do Carvalho. Vocês não fizeram nada. Após isso, o Prota senta na cama e fala: bem, depois de todo esse tempo, você quer me dizer que vocês só conseguiram passar pelo 2º andar? Deve estar de brincadeira comigo, né? Diego fala para o Prota que parece uma desculpa, mas eles têm um bom motivo para não ter passado pelo 3º andar. Me dá um bom motivo, mas tem que ter um bom motivo mesmo, cara. Porque senão aqui eu vou ficar muito doido. E Carlos, avisa que só vai ouvir porque ele tá muito curioso. Então fala que o bom motivo é esse. E o herói, com um olhar de fúria, pergunta o quão idiota deve ser esse motivo. Vai lá, Diego, me explica agora. Tira essa mão da boca e fala. E Diego, com um olhar fixo em um ponto, fala que eles não passaram pelo 3º andar porque eles precisariam do núcleo da Rainha Gélida para passar. E o Prota pensa: quê? Núcleo da Rainha Gélida? Eu acho que alguém consumiu esse núcleo, hein? Diego explica que o 3º andar é uma área vulcânica e por isso que só alguns jogadores podem aguentar o calor do magma e só esses poucos conseguem explorar aquele local. E depois de bastante tempo, esses poucos exploradores conseguiram encontrar um altar no meio do oceano de lava. Porém, aquele altar, para se ativar, precisa do núcleo da Rainha Gélida para poder esfriar todo o local. E o Prota, suando bastante, fala com o Diego: e então, vocês acharam o núcleo da Rainha Gélida? É um fingido do caramba. E Diego, com as mãos no rosto, pede desculpa ao seu amigo, pois ele está muito envergonhado, pois eles procuraram por todo o ninho da Rainha Gélida e fizeram isso várias e várias vezes, porém não encontraram nada. E assim, Diego fica ainda mais cabisbaixo e o Prota fica suando, porque é óbvio que ninguém iria encontrar, já que ele absolveu. E ele fica ali, com cara de pastel e todo suando, sabendo que a humanidade não avançou, pois ele sem querer absolveu o núcleo da rainha.
E assim, Carlos Eduardo conforta seu amigo e fala: bem, não tem o que fazer mesmo, né? Vocês só tiveram azar. E diz outra vez para o seu amigo que todos cometem erro. E assim, ele fala para Diego que a gente só tem que entender isso, mais nada. E assim, o Prota, com a cara de quem tá com a mão amarela, fala com seu amigo: bem, se eu também cometer um erro, é só você ser compreensivo. E Diego, sendo consolado pelo seu amigo, fica muito grato e começa a sorrir. É claro, como eu não iria te perdoar, já que você perdoou o nosso erro de não ter avançado por longos 25 anos. E assim, Carlos solta um sorrisinho falso e fica pensando: minha merda, como eu vou contar pra ele que eu absorvi o núcleo da rainha gélida sem ele se irritar comigo, hein? E assim, o Prota sai pela tangente e fala com seu amigo: aí, e como é que tá sua vida? O que tem acontecido com você nesses últimos 25 anos? E assim, o papo de amigo começa e dura praticamente o dia inteiro. O dia vai e a tarde chega. E Diego continua atualizando o Prota sobre as coisas atuais, tanto da sua vida quanto do mundo. Após conversarem várias e várias horas, Diego olha no seu relógio e vê que tá muito tarde e fala com o Prota: aí, você tá com fome? Tem alguma coisa que você quer comer? E Carlos Eduardo diz que não. Fala que ele come qualquer coisa. Após isso, o Prota, olhando no seu celular, mostra para Diego o Museu de História de Seul. E nesse museu tem a história dos 5 heróis do vencido. E Carlos também pergunta se esse lugar é famoso assim mesmo, pois todas as pessoas estão falando do Museu dos 5 Heróis. O seu amigo, ao ver aquilo, percebe uma coisa e fala: ó, eu vou descer pro primeiro andar, tá? Tô indo. Um abraço. Tchau. E Carlos fala: ué, por quê? Diego explica que não teria como esconder a identidade dele se eles saíssem juntos. E como ele está querendo ir lá no museu visitar os seus amigos, eles também não podem fazer isso junto. E assim, Diego fala para o Prota que após ele visitar os seus amigos lá no museu, para ele voltar para o hospital, pois ele ainda não está recuperado. E o nosso herói assente, falando que irá retornar. E após pouco tempo, uma porta pesada se abre, pois o Prota acabou de passar pela autenticação. E ele foi autorizado a entrar naquela sala cofre. Após isso, o Prota caminha lentamente para dentro do museu e vê no teto pendurado um esqueleto de um dragão que aparentava ser muito poderoso. E o Prota fica surpreso, pois como eles colocaram essa coisa aqui no teto para todo mundo ver que ele tá aqui, pois o Prota sabe que ossos de dragão são bem valiosos. E assim, ele olha para a esquerda e vê o local que ele veio ver naquele museu. E estando em frente a outra grande porta, ele percebe que só pode ser ali. E assim, outra vez, o Prota é autenticado e consegue entrar na sala mais segura daquele museu, pois ali dentro estão os itens mais preciosos, que são os outros 4 heróis que faziam parte do grupo do Prota. E assim, Carlos Eduardo senta no chão e pede desculpa aos seus amigos, pois ele chegou tarde. Já acordou já tem um dia, e só agora veio vê-los. Carlos também trouxe uma grande bolsa consigo. Após isso, vem à mente de Carlos a lembrança de seus amigos sorrindo. E ele sabe que o melhor lugar do mundo é perto dos seus amigos. E é por isso que o nosso herói se sente bem feliz, estando próximo de seus amigos, pois ele sabe que todos eles juntos protegeram a paz que eles tanto sonhavam. E assim, o brabo do Prota despede outra vez dos seus amigos e fala para ele descansar em paz, pois a morte deles não foi em vão de forma alguma. Após isso, ele enche 5 copos, um para cada amigo seu e o resto é dele, e fala com todos eles: aí, isso aqui é para vocês beberem, então bebam. E assim, o Prota vira o seu copo, pois beber com seus amigos é uma coisa que ele sempre quis fazer. Mas ele tá triste, pois tá ali bebendo sozinho, pois ele sabe que tem muita coisa acontecendo com o mundo, e agora que ele está sozinho nesse mundo, ele sabe que os desafios serão grandes. E o Prota tenta ganhar força para seguir em frente e vencer a longa jornada que está na sua frente. E o brabo, ao provar álcool pela primeira vez, fica pensando que não sabia que álcool era doce, porque ele falou pro vendedor: aí, me vende sua melhor garrafa. E o cara perguntou se eu tinha tomado leite de onça. Eu falei que não. Então o cara me deu uma garrafa de leite de onça. Após isso, ele olha para sua amiga maga e percebe que em cima da cabeça dela há muita poeira, pois naquele local onde eles estão guardados é praticamente o túmulo deles. E ali, ninguém é autorizado a entrar. E assim, mostrando que ele é um bom amigo, ele se levanta com a intenção de tirar a poeira de seus amigos falecidos. E assim, ele começa a tirar toda a poeira da cabeça de Skya. E na mesma hora, o sistema aparece para o Prota e fala: posse da habilidade Frost, grau extremo confirmada. E também fala para o Prota que o status da magia dele é insuficiente e que ele falhou em remover o selo. Os olhos do Prota nessa hora se regala todo. E lê outra vez o que o sistema falou com ele. E ele tá ali, apoplético, e coloca outra vez sua mão em cima da cabeça da maga Skya. E assim ele percebe que com a habilidade Frost de nível extremo, ele consegue remover aquele selo. Ele também percebe que os seus amigos não estão mortos, e sim selados pelo gelo eterno, que somente ele, que agora tem posse da habilidade que congelou eles, é a pessoa capaz de remover aquele selo. E Carlos Eduardo se pergunta outra vez se ele realmente pode trazer esses caras de volta, se ele não está sonhando. E após isso, ele abre sua janela do sistema, para ver se alguma coisa mudou nela. E ele toma um baita susto, porque o status de magia dele caiu drasticamente, e agora ele tem só 18 de magia. Ele pega a janela do sistema e fala: você tá de brincadeira comigo, né? Só 18? Eu preciso de magia para descongelar meus amigos. Minha magia, que antes era muito alta, agora caiu para o nível de um noob. O sistema, isso é de propósito, não é? Você tá de brincadeira comigo, só pode. E assim, Carlos fica em frente aos seus amigos, analisando sua janela do sistema, prestando atenção a todos os detalhes. E ele percebe que não vai conseguir resolver isso em apenas um dia ou dois, que isso vai demandar muito tempo, mas ele sabe que é possível. E no sistema está informando que as habilidades originais do Prota foram diminuídas drasticamente, que essas habilidades serão restauradas com o passar do tempo, à medida que ele subir de nível. E assim, o Prota olha fixamente para sua nova habilidade, que é congelar. E essa habilidade, ela é de nível extremo. E Carlos Eduardo tem certeza que essa é a chave para libertar os seus amigos. O preço do Prota é muito grande, pois Diego sempre disse para ele que o rank S era o maior rank de habilidade. E agora, vendo a habilidade congelada de nível extremo, ele fica pensando que provavelmente ele é a primeira pessoa que tem uma habilidade de nível extremo. Porém, mesmo ele tendo uma habilidade de nível extremo, a magia dele foi diminuída drasticamente. Então, o maior empecilho para descongelar os seus amigos é o nível da sua magia. E assim ele fica pensando o que ele pode fazer para aumentar sua magia. E assim, o Prota continua com a sua leitura bem atenta ao sistema. E ele percebe que por ele derrotar a rainha gélida, ele ganhou uma outra habilidade, que se chama Aquele que Libertou
derrotou a Primavera. E essa habilidade é de Rank S. E a explicação diz que aquele que derrotou o mestre do primeiro andar terá a sua vitalidade e a taxa de regeneração aumentada toda vez que ele subir de andar. E o Prota lê outra vez. Peraí, isso é um hack. Toda vez que eu subir de andar, eu vou ganhar 30 pontos nas minhas habilidades, eu vou ganhar 30 pontos nos meus status. Isso é um hack. Toda vez que eu subir de andar no elevador dimensional, eu vou ficar muito mais forte. Adorei esse hack. E o brabo começa a fazer conta. E fico pensando, ué, se eu subir todos os andares sem precisar fazer nada, eu vou ser tão forte como eu era antigamente. E ele continua calculando. Fala, não, eu vou ser muito mais forte que eu era antigamente, pois o Prota sabe que ele herdou o poder da Rainha do Gelo. Tô ficando cansado de chamar ela de Rainha do Gelo. O nome dela será Frozen. O Prota sabe, por ter a habilidade de congelar nível Echo, ele praticamente adquiriu o poder especial da Rainha do Gelo. E assim, o Prota estende sua mão na direção de seus amigos, pois ele sabe que para derreter todo o gelo dos seus amigos, ele precisa ficar mais forte. E isso só depende dele agora. Porém, ele sabe que está muito fraco e perdeu boa parte do poder. E assim, com as suas mãos trêmulas e bastante emocionado, ele fala para os seus amigos esperarem só mais um pouco, pois ele vai dar tudo de si para poder salvá-los. E assim, Carlos Eduardo Silva Machado faz uma promessa na frente dos seus amigos. Ele diz em alta voz, eu vou tirar todos vocês daí, isso eu prometo. A cena muda para o hospital, onde o Prota está internado. E uma pessoa fala, o quê? Você tá querendo ser um jogador de novo? Ele fala, ué, por que você tá tão surpreso? Você já sabia disso? Você sabe, né? Eu não sei fazer nada, além de ser um jogador. Então, eu vou fazer aquilo que eu sou bom. Porém, o Prota observando seu amigo Diego, ele fica pensando, esse cara tá usando peruca, hein? E Diego diz que isso é repentino demais, porque antes ele sempre ficava falando que iria se aposentar. E o Prota fala, aí, isso foi 25 anos atrás. E Diego fala, de qualquer forma, eu acho que isso não é uma boa ideia. E o Prota, que tá comendo tranquilamente, olha pra Diego e fala, por quê? E Diego não explica e pede pra ele descansar mais um pouco. E o Prota retruca com o Diego e fala logo, Diego, o que houve? Diego diz que é por causa dos demônios. E nessa hora o Prota se lembra dos demônios, os demônios da sua época. E nos é explicado que vários jogadores usam os poderes dos demônios para cometerem crime. E muitos deles cometem muito assassinato e terrorismo. E isso é apenas para saciar o seu desejo. Eles adoram matar. E Carlos pergunta, eles voltaram? Porque antes da minha época, eu não dava nem tempo de respirar. Aparecia um e eu já acabava com ele. E eles só ficavam escondidos. Porém, Diego fala que isso foi antes. Pois no segundo andar, não tem câmera de segurança. Então no segundo andar, eles são livres. Nenhum país tem meio para contê-los. Eles ficam livres para tocar o terror. E assim, as pessoas que adoram o demônio e usam seus poderes, estão tocando os aralhos no segundo andar. E matam por puro prazer. E saem totalmente impunes disso. E nessa hora o Prota entende e fala, Diego, agora eu sei porque que você não quer que eu volte a ser um jogador. E assim, ele pega mais uma colher de arroz doce e põe na boca. Porque arroz doce com canela é muito bom. E ele tá adorando. Ô Diego, depois de 25 anos, esses caras ainda guardam ressentimento de mim, não é? E Diego diz que sim. E quando eles souberem que você voltou a ser um jogador e onde você está, eles vão enlouquecer querendo te matar. E o Prota fala, é? Sério? Quer um pouquinho de arroz doce? Tá uma delícia. E Diego fala pro Prota esquecer de voltar a ser jogador. E também fala que não quer arroz doce. Muito obrigado. E assim, Diego fala para o Prota que a única forma dele andar em segurança por aí é abandonando o nome dele de Spectre e voltar a ser só um jogador. E fazendo isso, você será apenas um novo jogador. E todos vão te conhecer como o jogador Carlos Eduardo da Silva Machado. Porém, Diego fica curioso e fala, aí, mas por que você quer voltar a ser jogador? Por que você quer fazer isso? Fala pra mim. O Prota diz, o 10º andar. Eu quero limpar o 10º andar. Quero completar essa missão até o fim. Após isso, o Prota sorri e apontando pra cima diz para Diego, eu quero chegar lá em cima e ver o que tem no 10º andar. E o amigo do Prota, Diego, fala que isso não é uma explicação plausível. Só chegar por chegar, pra ser o primeiro. E após isso, o Prota fala, Diego, você já encontrou uma forma de terminar a área de lava no 3º andar? E Diego diz, não, claro que não, né? Se eu tivesse descoberto o meio, é claro que eu te contaria. E aí, o Prota diz pra Diego, Diego, e se acabei de comer? Só que o Prota não tá querendo falar que ele absorveu o núcleo da Rainha Gélida. Ele olha pro lado de Diego e fala, e se eu te disser que eu tenho um jeito de terminar o 3º andar? E Diego toma um susto e fala, o quê? Como assim? O que você pretende fazer? Diego deixa até a cadeira cair no chão e levanta rapidinho e fala, você sabe de um jeito? Me conta aí. O Prota, bem calmamente, continuou comendo. Ele tinha acabado de comer, mas continuou comendo. Fala, você não disse que você precisava do núcleo da Rainha Gélida? Então, não era isso? Tá. Ele tá fingindo que tá comendo, porque ele já realmente acabou. Uma tigela inteira de arroz doce é muito açúcar. E outra vez o Prota fala, eu comi, tá? E Diego fala, acabou o seu mingau? Você quer mais arroz doce? E o Prota começa a suar, tentando falar pra Diego que ele não tá falando do arroz doce. Mas Diego, vendo seu amigo muito estranho, pergunta pra ele, ô Carlos, você não tá falando do mingau, tá? E o Prota não responde. E Diego começa a encarar, pois tem alguma coisa errada nisso. Carlos sempre fala as coisas direto comigo e agora ele tá muito estranho mesmo. E o Prota, que estava suando, agora está suando em bicas e tenta criar coragem para falar o que aconteceu com o núcleo da Rainha Gélida. Só que Diego já percebeu que ele falou que comeu 2 vezes. E fala, cara, você não comeu o núcleo da rainha não, né? Eu tô gravando aqui em casa e quando eu falei que comeu o núcleo da Rainha Gélida, geral ficou em silêncio. Crescendo. É o núcleo da Rainha Gélida, gente. Núcleo da Rainha Gélida, tá? Núcleo. Diego avança para cima do Prota e tenta pegar ele. Por que você não falou isso antes? E o Prota tenta se explicar e fala, eu não comi porque quis, Diego. Afasta de mim, sai pra lá, não me pega. E o Prota continua sua explicação. Ele diz que assim que derrotou a rainha, o núcleo entrou dentro do corpo dele e ele não fez isso por querer. E Diego tá muito puto. Chama o quê? Seu filho da fruta. Por que você me falou isso antes? Diego levanta. Minha pressão tá subindo. Tô com pressão alta. Agora eu vou morrer. Nem sei como é que eu sou amigo de cara. Por que você me falou isso antes, hein? Minha pressão. Eu nem tenho problema de pressão alta, mas eu sei que tô com pressão alta. E o Prota olha pra Diego e fala, Diego, de qualquer forma, eu ganhei uma nova habilidade. A habilidade se chama congelar. E Diego diz, então você acha que consegue passar do 3º andar com isso? E o Prota diz que sim, que ele acha que consegue. E assim, a pressão de Diego começa a voltar ao normal, pois a dor que ele tava sentindo na nuca acabou de passar. E olha para o Prota e diz, Carlos, então esse é o motivo pra você voltar, né? É por causa dos seus amigos, né? Você está querendo salvar todos eles. E o brabo do Prota diz que sim, pois os seus amigos deram suas vidas
para ele terminar aquela masmorra. E ele sabe que os seus amigos fariam o mesmo por ele. E Diego, bem mais calmo, com as duas mãos no bolso, fala: ouvi isso parece bom. Agora você tem um grande motivo para prosseguir em frente sem parar. E o Prota diz: eu sei. Após isso, Diego fala: vou lá cuidar daqueles médicos que viram seu rosto. E o Prota fala: vai que é tua, Diego, vai lá. Aí, você vai apagar a memória deles? É o mínimo que eu posso fazer por você. Após isso, o Prota deita na cama e fala: minhas habilidades foram seladas. E agora eu sou nível 1. O Diego fala: e seus status também? O Prota levanta o dedo e fala: acertou, miserável. O Diego fala: ai, meu punk, tá doendo agora. Ai, eu vou morrer. O Prota está calmamente lendo um livro sobre 5 heróis. E ele fala pra Diego: meu amigo, tem como você me arrumar uma nova licença de jogador? O Diego fala: ih, cara, esqueci de te dizer, né? Não tem não. E Diego se explica. Ele fala que atualmente as guildas são mais poderosas do que a associação. E por essa forma, não tem como ele arrumar uma nova licença de jogador pra ele. E Carlos fala: não tem como você me arrumar uma licença de jogador? E Diego repete: não tem mais como fazer isso. E Diego explica que as grandes guildas fizeram com que o exame para conseguir uma licença se tornasse requisito obrigatório. Então, Carlos, só dá pra você conseguir uma licença fazendo um exame público. Então, você vai ter que fazer o teste para jogador. E o Prota, que está bem fraco, fala: ai, que coisa chata, cara. Vou ter que fazer isso, né? Né? Não tem o que fazer. Vou fazer o teste. E Diego fala para Carlos: aí, isso é uma boa chance, cara. Pensa só no que pode acontecer. Diego fala para Carlos que quer dar ele suporte total. Porém, se ele fizer isso do nada, eles logo vão perceber que ele é o Spectre. Mas agora, se ele fizer o teste e a associação ficar com o apoio dele, esse será o melhor pretexto. E assim, Diego fala para o Prota ir lá e fazer o teste, pois ele vai cuidar do resto. E o Prota fica bem interessado e fala: achei interessante. Porém, o Prota fica pensando que ele precisa mostrar no teste os melhores resultados possíveis para que todas as guildas queiram ficar com ele. E assim, ele levanta da cama e fala: certo, entendi. Já sei o que eu devo fazer. E assim, o Prota levanta bem disposto para fazer o exame, pois ele sabe que o primeiro passo para alcançar o que ele quer é se dar bem nesse exame. A cena muda para a Associação dos Jogadores, local de exame de licença. E o prédio está totalmente lotado, pois muitas pessoas vieram fazer o teste. E os corredores estão cheios de novos jogadores. E o Prota não teve sorte, pois chegou tarde e pegou o número 75. E mais, ele fica pensando que ainda teve que gastar o seu dinheiro nisso, pois dá uma taxa pro teste. Não é como antes, quando era feito de graça. E assim, a atendente o encaminha para outra sala e fala que ele tem que esperar ali e aguardar a vez dele. E o Prota, ao entrar naquela sala, percebe que o clima ali é bem casual. Então ele senta feliz, como se fosse sua primeira vez. E percebe que vai demorar, pois se o número dele é 75 e ali dentro tem aproximadamente 75 pessoas, ele provavelmente será o último. E o Prota, sentado tranquilamente naquela sala, liga um dos seus hacks, pois ele tá a fim de ouvir o que todos estão falando. E assim, o hack da fofoca é ativado. E o sistema nos informa que a habilidade Observador da Escuridão e a Audição Afiada foram ativadas. E ele tá lá sentado. E a primeira pessoa que está ouvindo está falando sobre uma dungeon antiga no segundo andar. E o outro tá falando que o Mengão vai ser campeão desse ano do Brasileirão. E a garota que tá conversando com ele fala que não, o Vascão dela que vai ganhar. E assim ele prossegue ouvindo. E ouve também que o próprio presidente da associação vai ser o examinador de hoje. E na última conversa, ele ouve um cara falando: poxa, cara, se eu falhar de novo, vai ser a quarta vez que eu vou falhar. E a pessoa que tava conversando com ele fala: ih, cara, tô nem aí com isso. Eu acho que meu time vai ser campeão da segunda divisão esse ano. E eu vou subir pra primeira. E o Prota respira aliviado, pois aquele lugar é bem pacífico e percebe que o seu sacrifício valeu a pena. Após isso, aparece no painel na frente deles: número 1, por favor, entre pra sala de teste. E o número 1, mais núbido que aquele cara que não se inscreveu no canal, tá lá, com uma lança na mão e se achando. E o Prota está ali relaxado, bem atento a tudo que tá acontecendo. E se surpreende de como eles fazem o teste agora. E pelo monitor, eles percebem que começa a aparecer vários globinhos na frente daquele guerreiro. E todos os goblins estão armados. O gordo e o mago sentado do lado do Prota começam a sua avaliação profissional, pois eles já perderam aquele teste mais de 10 vezes. E assim, eles sabem quem é forte e quem é fraco. E aquele cara lá tem um espírito de luta muito bom e parece alguém bem forte. E no monitor é mostrado que o cara avança pra cima dos globinhos. E 3 deles começam a recuar, pois parecem estar com medo. Eu acho que é ataque em pinça, porque os dois do lado não estão fazendo nada, estão só esperando o bobo entrar. E o magro percebe que aquele cara vai passar facinho. Já o Prota não tem certeza disso, pois o cara da lança está avançando imprudentemente. Carlos mentalmente nos explica a sua avaliação sobre aquela luta. Ele fala que a lança é a melhor arma para você conseguir espaço. Porém, se o oponente conseguir encurtar a distância, a coisa realmente fica feia, pois aí o jogador não tem como atacar, pois sem espaço ele não tem como balançar sua lança. E foi pensado e feito. Os goblins parecem que ouviram o pensamento do Prota e rapidamente encurta a distância contra aquele cara. E o Prota, o gordo e o magro ficam observando aquela luta. E o primeiro atacante falha miseravelmente. E assim, o Prota percebe como as coisas funcionam naquele teste. Fica analisando todos os meios para passar naquele teste. 2 eternidades depois, finalmente, o número 75 é chamado. E os avaliadores estão bem cansados, pois hoje o número de pessoas que fizeram o teste para se tornar jogadores foi maior do que da última vez. E junto deles está Diego. Olha o Diego do lado deles. E a garota do cabelo castanho curto fala que não gostou de nenhum dos participantes de hoje. E um outro avaliador fala que todos os participantes de hoje não atingiram sequer o nível básico. E Diego tá ali bem cansado e fala: bora acabar com isso logo, bora pra esse último teste. E assim, é permitido que o participante número 75 entre na sala de teste. E o Prota caminha tranquilamente para dentro da sala. E todos ao vê-lo entrar, tomam um susto e pensam: o que esse cara tem na cabeça fazer isso? Será que tá doido? E o negão fala: quem é esse cara, hein? Ele trouxe uma espada, um arco, uma faca de arremesso, adaga e até uma lança, cara. Ele trouxe todo tipo de arma. E o gordinho que finge ser forte fala que o Prota é muito magrinho e questiona se aquele cara consegue se cuidar, pois parece que ele vai perder de primeira. E a loira fala que esse cara com certeza é mais um daqueles que adora copiar o Spectre. Diego, por sua vez, fica pensando: ei, jumentinho, eu falei pra ele não chamar atenção. Bem, isso parece bem interessante, bora ver o que ele vai fazer. Diego olha para o Prota e Carlos parece o mestre das armas. E Diego fica pensando que esse filho da mãe exagerou a 4ª potência. Após isso, é perguntado para o Prota: senhor Carlos Eduardo, você está pronto? Podemos começar o teste? E o Prota olha para trás, com cara de quem já nasceu pronto, pois quem tá ali é o brabo. Após isso, é dado sinal para o início do teste, e vários globinhos começam a spawnar na frente do Prota. E aparece a explicação do sistema: Goblin, tamanho médio, 1,30
30 centímetros, fisicamente mais fraco que um homem normal. Então, se você numa guerra perde no mano a mano pra Goblin, você está bem abaixo da média. Mas o Prota percebe que não são 5 globinhos e spawnaram na sua frente um total de 20 globinhos. Essa gente não tem etiqueta. Tá, vou esvaziar a boca pra falar, tá? Porque tô comendo um negócio aqui, um troço aqui. E não vou nem falar isso não, porque senão o pessoal vai ficar as piadas de nada. Parei de comer, bora continuar o Mauá. Carlos Eduardo percebe que esses goblins parecem bem reais. E por serem 20, é fácil pra eles intimidarem qualquer iniciante. E o Prota fica bem alegre. E fala, cara, tem tanto tempo que eu mato o goblin, tá me lembrando dos velhos tempos. E assim o Prota fala, pode vir, cai pra dentro. E os goblins parecem que até entraram em estado berserk, pois vários deles avançam ao mesmo tempo pra cima do Prota. E enquanto uns atacam por baixo, 2 goblins dão um salto bem alto para atacar por cima. E o Prota, acostumado ao combate, sorri para o perigo, pois em sua frente há apenas goblins. E Carlos, com um golpe só, faz aula de matemática com os goblins, pois aonde havia 4, viraram 8 partes de goblins. E assim, 4 goblins foram facilmente fatiados, só restando 16. Os goblins que estavam na frente do Prota falam, aí João, você viu aquilo? O outro fala, cara, eu vi sim, eu tô com tanto medo que eu não consigo nem sair do lugar. Aí, vai lá, taca ali você, eu não vou não. O Prota percebe que ele acabou de derrotar 4 goblins, porém, respawnaram outros 4. E todos os outros goblins que estavam na sua frente, parece que estão brincando de pique-esconde, pois cada um fugiu pela sua vida. E o Prota não está gostando desse teste, pois qual o sentido disso? De você enfrentar 20 goblins, matar 4 e aparecer mais 4. E assim, ele pega suas facas de arremesso na mão e prepara para continuar o massacre. O Prota nem se virou. De rabo de olho, ele olha para trás e vê que muitos globinhos estão se aproximando dele. E assim, ele lança de uma só vez 5 facas de arremesso, pois esses globinhos são altamente traiçoeiros. Eles não vêm pela frente e tentam pegar o Prota por trás. Só que Carlos é inviolável. É ele quem pega. Ninguém pega ele. E assim, o massacre está garantido. Mas 5 globinhos são mortos com sucesso. Fernando tá correndo. Ô João, eu falei pra gente não tentar pegar ele por trás, né? Bora correr. O Prota eventualmente fica pensando que não adianta eles fugirem, pois ele está ali pra caçar. E eles são sua presa. O Brabo mostra que não tá ali pra perder nenhuma presa. João estava correndo. E o Butico não passava nem sinal de Wi-Fi. Mas o Prota erra. E 3 flechas passam ventando as orelhas do Goblin João. Só que ele não errou, pois quem ensinou o Prota a atirar com arco foi seu amigo, o mais famoso de todos os arqueiros. E os 3 Goblins que estavam mais no fundo da sala são mortos com sucesso. E nos é mostrado que foi Gilbert, um dos 5 heróis, que ensinou o Prota a atirar com arco. Fernando e João, ao perceberem que todos os seus amigos morreram, param de fugir e trincam seus dentes de raiva. E emitindo uma sede de sangue, eles partem com muita fúria para cima do Prota e chamam o Brabo de maldito motorista do caminhão do Sekai. E o Prota percebe que só restam 5 Goblins, pois eles pararam de spawnar. E assim, bem tranquilamente, ele começa a sacar sua espada. E após isso, ele bate com o bico da sua espada no chão. E ao movimentá-la com força, várias faíscas saem do chão, pois ele pode estar fraco, mas não ao ponto de não poder massacrar meros globins. E assim, João avança com muita fúria para cima do Prota, pois ele quer vingar seus amigos caídos. E o Prota tá lá, continuando fazendo seu risco no chão. E parece que ele tá fazendo um círculo, pois ele põe um pouco de força. E a sua espada, que é altamente afiada, faz uma marca perfeita naquele chão. E do outro lado está Fernando, pois ele está no meio do salto para pegar o Prota, pois a intenção daquele goblin é acabar com ele de uma só vez. Só que Carlos Eduardo é muito brabo e começa a sorrir, pois agora é a hora dele mostrar como se luta com espada. Após ele fazer um círculo perfeito, ele percebe que os 5 globins o estão atacando ao mesmo tempo, mas o Prota já sabe o que fazer, pois a sua maestria em espada é bem desenvolvida. E após o Goblin João pisar dentro do círculo que o Prota fez, o Brabo levanta sua espada e se prepara para dar o seu golpe final. E assim, em fração de segundos, os globins continuam a sua aproximação em altíssima velocidade, tentando furar o Prota por todos os lados e ao mesmo tempo. Porém, o Brabo prepara uma das suas técnicas. E assim, focado totalmente naquela batalha, mesmo que seja contra globins, o Prota pretende mostrar que ele não tá ali pra brincar. E assim, usando uma habilidade de espada, meio corte, ele faz aula de divisão. E os globins são cortados em vários pedaços que não dá nem pro narrador contar. Só que após o Prota usar uma habilidade, ele fica extremamente cansado, pois ele ainda é level 1 e não tem mana pra nada. E assim é falado: ô, número 75, senhor Carlos Eduardo, você passou, tá? Parabéns! E assim, todo trêmulo, o Prota se apoia na sua espada e fica pensando que ele tá exausto, que ele precisa treinar seu corpo o mais rápido possível. E a loira que está observando o Prota fala que aquele cara é incrível. E o cara gordo que finge ser forte fala que não sabe nem o que falar, mas aquele jogador ali, ele é realmente incrível. E a loira diz: meus olhos me enganaram. Aquele cara não era só uma cópia, ele parece ser o próprio Spec. E o outro avaliador está realmente admirado com o Prota. Ele fala que aquele cara dominou a lança, atirou as facas e as flechas tudo com precisão. E a sua esgrima foi realmente limpa e precisa. E ele conclui dizendo que as habilidades desse cara com armas são realmente incríveis. E o gordinho que finge ser forte fica lá sorrindo. Nunca imaginei que esse cara com esse corpo tão fraco conseguiria passar no exame. E a garota do cabelo curto fala: olha aqui, gente, olha o perfil dele. A única habilidade que esse cara tem é maestria com armas. E ele é só um rank D. Que ruim. E o gordinho fingido fala: rank D? Pera aí, mas maestria com arma é uma sub-habilidade. Mas se a habilidade principal dele fosse rank S, aí seria ótimo. Mas esse cara, sendo apenas um rank D, é um desperdício completo treiná-lo. Eu tô fora. Porque se por acaso eu resolver treiná-lo, irão surgir tantas limitações que vai ser muito difícil pra ele upar. Tô fora. O negão põe a mão no queixo e fala: as habilidades de luta dele são impressionantes, mas eu também tô fora. E a loira, que só fica séria, fala que não vale um investimento no Prota, pois ele só tem maestria em arma. Isso é ruim demais. E a garota do cabelo curto concorda com todos ali e fala: pra evitarmos perdas, não há necessidade de entrar nessa furada. Como já disse, também tô fora. E Diego começa a sorrir, pois o seu plano deu certo. E é isso que ele estava querendo, pois já que todas as grandes guildas viram que ele não vale investimento, o caminho está aberto para ele ser recrutado pela associação. Após isso, o presidente da associação, Diego, fala com todos os representantes de guilda: eu acho que a gente chegou a uma conclusão.
Então, esse novato não vale o investimento. E Dego, colocando sua xícara na mesa, fica pensando que se sente mal, pois ele mentiu descaradamente ao preencher o perfil do Frota. E assim, o aplicante número 75 consegue passar no exame. E tá lá, o nível dele, nível 1. O nome, Carlos Eduardo Silva Machado. Nacionalidade, gênero, aniversário, endereço. A única coisa que Dego modificou na ficha do Frota foi a habilidade principal e todo o resto que fica pra baixo. A cena muda para o prédio principal da Associação dos Jogadores. E o dia está claro e lindo, e muitas risadas são ouvidas. E Dego tá lá, pô, puto de raiva, pois a pessoa na sua casa não para de gritar, fica rindo como se estivesse numa conversa de bar. E é claro que é o folgado do Carlos Eduardo. Ele tá lá, comendo batata Ruffles e lendo novels, pois ler mauá virou seu passatempo predileto. Mas batata Ruffles sempre pede Coca-Cola, assim desce melhor. E Dego fica olhando aquela cena. O jogador mais famoso do mundo, aquele que todos admiram e que muitos se inspiram nele, recebeu alta do hospital há 2 dias. E desde quando ele saiu, ele não faz outra coisa, além de ficar lendo mauá e comendo sem parar, pois ele está querendo recuperar o tempo perdido e ler todos os mauás desses últimos 25 anos. E assim, o Prota nem do lugar sai, parece um porquinho no seu habitat natural, pois tem comida no cabelo dele, no sofá, embaixo do tapete, só voltou ele a rotar e peidar. E essa é a cena que Dego já via há 2 dias. E com isso, Dego vai upando sua paciência, que já está em 3x. Ele fica falando, eu tenho que aguentar, isso vai acabar. Mas de repente, o Prota grita bem alto, fruta que partiu! E o sorriso de Dego chega até sangrar, de tão alto que esse folgado tá rindo. Então, ele finalmente toma coragem e fala, ô Carlos, para de ler aí, quero falar com você. E Carlos, na mesma hora, para de ler. E olhando pra Dego fala outra vez com toda a paciência, aí, o que você está lendo? Mas por dentro, ele tá muito puto. O Prota explica que o personagem principal do maior que ele tá lendo é um sacerdote. Porém, o sacerdote, ao invés de curar, só luta e não cura mais ninguém. Será que ele tá lendo esse mal aqui, ó? Olha só, adorei essas mulheres na capa. E Dego fala, ué, é simples, esse sacerdote é maluco. E o Prota fala, não, não é não. Ele tem toda uma estratégia. E assim, Dego senta ao lado do Prota e fala, ó, de qualquer forma, eu trouxe aquilo que você pediu. Senta aí que eu vou te mostrar. E Carlos, fecha o seu maravilhoso mauá, pois agora Dego falou uma coisa que chamou sua atenção. Após isso, Dego mostra em holograma todas as informações dos portais incompletos que o Prota pediu. E Dego pergunta, aí, por que você pediu informações dos portais que estão incompletos? Ó, você não tá pensando em entrar nele no nível que você tá não, né? Você se lembra, né? Você é nível 1, hein? E tem um motivo para esses portais estarem incompletos até hoje. É porque eles são extremamente difíceis. E o Prota fala, ué, é claro que eu vou lá, vou zerar todos eles. Por que mais eu pediria isso? E Dego fica boquiaberto ao ouvir que o brabo do Prota está querendo limpar os portais que estão incompletos. E Dego reforça o alerta pro Prota e fala, Carlos, você sabe, né? Esses portais não foram fechados até hoje. Tem uns que já tem mais de 10 anos. E o brabo, olhando com desdém para o seu amigo, fala, ô, Três Orelhas, é claro que eu sei. Não esqueci disso não. E nos é informado aquilo que todo mundo sabe, que os portais são cheios de monstros e tem muitas armadilhas lá dentro. E que todos os monstros atacam os humanos que entram. E tem portais que são tão perigosos que nem os corpos dos jogadores são deixados para trás. Eles desaparecem naquele portal. E assim, o Rei do Óbvio ataca outra vez e fala que os portais que não foram fechados são chamados de portais incompletos. Porém, os portais incompletos, que são os mais perigosos de todos, são os únicos portais que os iniciantes podem entrar. E a maioria desses portais são de nível baixo e só aceita a entrada de pessoas com nível baixo também. E é um portal que só aceita jogador de nível 1. E Dego, desesperado, grita para o Prota que muitos novatos vão para lá pela recompensa. Porém, todos eles morrem. Todos que entram nunca mais saem. E assim, Dego alerta seu amigo Carlos e fala, aí, o seu corpo tá fraco, você está se sentindo lento. Você não acha que isso é carga demais pra você, não? E Carlos responde, aí, tá preocupado com o quê? Até parece que você não me conhece. O pai aqui é brabo. E Carlos continua explicando. Além disso, eu sei que esses portais incompletos são uma dor de cabeça para a associação, não são? Então, tô indo te ajudar. E Dego fala, é verdade. Esses portais têm dado muito trabalho pra gente mesmo, pois tem consumido a vida de vários novatos. E assim, Dego pela terceira vez fala com Carlos, aí, mas você é meu amigo, eu não posso deixar você ir pra um lugar tão perigoso assim. E Dego fala isso com muita ternura. E Carlos Eduardo também responde com ternura. Ô Dego, eu sei que esse momento é bem emocionante. O seu amigo que você achava que estava morto há 25 anos, acabou de voltar. Porém, eu vou pra aquele lugar. Eu vou lá, vou matar tudo e vou zerar aquele portal. Sabe por quê? Porque eu tenho muito a ganhar com isso. E Dego espanta fala, hã? Ganhar? Como assim? E o Prota explica dizendo, todo mundo sabe que as recompensas do portal aumentam com o passar do tempo. E não é só dinheiro. O XP ou experiência é aumentado em muitas vezes. E isso é o que eu busco nessas dungeons. E Dego fala com seu amigo, hã? Então esse é o único motivo pra você ir lá? Pra subir de nível mais rápido? E o Prota diz, sim, só pra isso. Dego se enche de raiva e fala, ô Carlos, você já esqueceu que você morreu uma vez? Aí, não dá pra pelo menos você ir pra um caminho mais seguro, não? Carlos fala que não, pois os seus amigos estão esperando por ele. E tudo depende dele. E ele tem certeza que cada um dos 4 que estão congelados faria o mesmo por ele. E a conversa começa a ficar chata, pois Dego pela 4ª vez insiste. Mas cara, esse é o caminho mais perigoso. Não tem um que entrou lá dentro e voltou vivo. Todo mundo tá morrendo. Você vai querer fazer isso? Eu sou seu amigo, não vai. Tô te dando um conselho de amigo. Não vai pra aquele lugar. E Carlos, com a voz embargada, não é o único motivo. Carlos, com a mão no bolso, fala que já que ele voltou como jogador, uma hora ou outra, ele vai esbarrar com os demônios. Então, ele está sem tempo, pois ele tem que se fortalecer o mais rápido possível. Pois os demônios não me perdoarão só porque eu tô level baixo, porque eu tô fraco. Eles vão acabar comigo na hora. E Carlos, olhando para o seu amigo, fala que a questão não é se ele encontrar os demônios, e sim quando ele encontrar os demônios, porque isso é certo. Todos os demônios devem estar caçando ele agora. Então ele tem que ficar forte para poder pelo menos lutar. E Dego, sem zóio, dá um suspiro bem fundo e fala, não tinha pensado nisso. Você tá certo. Cada segundo que você perde é um segundo contra você. E assim, o Prota consegue convencer Dego. E Dego, com a mão na cabeça, fala com Carlos que ele não imaginava que ele estava sob tanta pressão. E o Prota pensa, eu não diria pressão, né? Porque no passado, toda vez que eu vi um demônio, eu matava ele. E eu cacei eles até a quase completa extinção. Então, com certeza, eles querem dar um toque em mim. E na mesma hora, Dego fala para o Prota que vai procurar ainda mais portais para ele, para que ele possa ir lá e subir de nível bem mais rápido. E Dego, após pesquisar
pesquisar no seu celular, que parece um relógio, percebe que o Prota, no atual nível, só pode entrar em um portal, aquele de nível 1. E Carlos pergunta, tá, mas qual portal que é? Se não tá prestando atenção na história não, é aquele de nível 1 que apareceu. É só nele que você pode entrar. E assim, o Prota tira mais uma Coca-Cola e bebe no gargalo. Enquanto isso, Dego mostra, mais detalhadamente, a dungeon completa que apareceu há 7 anos atrás. Nessa dungeon, tiveram um total de 142 pessoas até agora, tentando fechá-la. Porém, todos eles morreram. Dego explica que essa dungeon é conhecida como Cemitério de Novatos, porque ela só aceita jogador de nível 1. E o outro nome dessa dungeon é a Maldição do Amanhecer. E assim Dego fala, você pode entrar lá até com um total de 10 pessoas. E o requisito é simples, você só tem que sobreviver até o amanhecer. E aí você passa. E o Prota fala, é? Tão simples assim? Gostei. Vou tirar de boa. Nesse momento, o celular relógio do Prota acaba de apitar. Plim! E o que aconteceu? Dego tá lá, depositando um montão de dinheiro na conta do Prota. E fala, o seu pagamento acabou de chegar. Você está ligado a nós da Associação dos Jogadores, formal e contratualmente. E outra coisa, você será meu subordinado por 1 ano. E Dego começa a se achar e fala com o Prota, aí, você praticamente vai ser meu servo. Como assim? Subordinado? Eu vou ser subordinado? Tá de brincadeira comigo? O Prota, brincando com seu amigo Dego, fala que vai mostrar pra ele que é um servo ali. E Dego, já sabendo que brincadeira boba é essa, fala, não, calma aí. Claro que você não é meu servo, somos amigos. Nada dessa brincadeira boba. O Prota, gostando da vida boa que está levando dentro da associação, fala pra Dego, meu amigo, eu posso ficar morando aqui? Aqui é tão legal. Gostei da associação. Dego fala, é claro, a associação tem vários quartos para jogadores e eu acho até bom, já que você vai ficar bem seguro aqui. E o Prota fala, quero o melhor quarto, tá? O maior e o mais confortável. E Dego, levando uma caixa bem pesada na direção do Prota, fala que irá atender o seu pedido e vai ser como ele quiser. Dego sabe que o seu amigo é o jogador mais famoso do mundo e fala pra ele, Carlos, se você quiser, posso te dar um andar inteiro. É só você falar. Carlos, bem folgado, fala com seu amigo, Dego, você tá falando sério sobre aquele negócio de ficar mandando em mim? É sério isso? E Dego cai na gargalhada, porque ele achou que já estava em outro papo com o Prota. Porém, alguma coisa naquela caixa chama a atenção do Prota. Após isso, Dego fala com o Prota, dentro dessa caixa tem a sua armadura, pode abrir. E o Prota, ao ver a sua armadura dentro da caixa, fala, aí, não é nada estranho não, né? Porque você precisou de uma caixa pra trazer uma armadura, vai logo e abre, para de falar. É assim, o Prota abre a caixa e tira uma jaqueta muito estilosa e fala, nossa, que coisa leve, é tão leve e resistente, gostei dela. Ô Dego, deixa eu puxar com força se ela rasga, deixa eu ver. E o Prota puxa e a armadura dele não rasga. E ele fica muito admirado com aquilo. Ela é boa mesmo, hein? Gostei muito. Aí, onde você roubou isso? O Dego fala, que roubei o quê? Foi aquele cara que fez. E o Prota diz, aquele cara? E Dego fala que o grande Quinonoia, o ferreiro lendário, foi quem fez esse item pra ele. E o Prota leva um grande susto e fala, aí, aquele cara na minha época já era velho. Como é que ele ainda tá vivo? E Dego fala que o lendário ferreiro fez 98 anos esse ano, mas ainda é o melhor ferreiro de todos os tempos. Depois disso, Dego começa a sorrir. Ô bobão, você tá achando que foi aquele velho que fez isso? Claro que não. Foi o neto dele, que tem o mesmo nome que ele. Ele passou aquela forja pro neto dele. Porém, quando há alguns pedidos especiais como o seu, ele põe a mão na massa, pois ele sabe que o ferreiro só se afasta de sua forja após sua morte. E o Prota faz cara de feliz, ao saber que seu amigo ferreiro ainda está vivo. E Carlos, muito grato, fala que irá falar com Noah pessoalmente, pois ele quer muito ir vê-lo. E é claro que eu vou mudar o nome do ferreiro, né? Chamá-lo de agora pra frente de Noah. Dego fala com Carlos, você não pode vê-lo não, tá? Eu sei que ele é seu amigo, que você tá com saudade, mas isso é impossível no momento. E o Carlos fala, quê? Mas por que disso agora? Não entendi não, me explica aí. Dego passou as mãos no bolso, explica para Carlos que eles têm que ficar bem atentos com a segurança do Prota. E o Prota fala, por quê? Você tá suspeitando do Noah? Aquele cara é meu amigo, muito antes de você. E Dego responde, é claro que não é dele que eu tô suspeitando, mas você não tá enxergando todo. E o Prota fica sem entender e começa a pensar no que seria esse todo. Mas Dego, que é muito amigo dele, fala com Carlos, pensa só um pouquinho, o que você acha que deve ser? E Carlos fala, com certeza, os demônios devem estar de olho na forja, né? Não é isso? Viu? É isso aí. Todos os demônios sabem que você é muito amigo de Noah. Então, eles estão de olho na forja dele já tem um bom tempo, desde que você, Spectre, voltou a se revelar para o mundo. E se você encontrar com ele agora, com certeza você vai cair numa armadilha. E outra coisa, aquele ferreiro é muito famoso. E se você for vê-lo com sua verdadeira identidade de Carlos Eduardo, nível 1, a sua identidade será descoberta na hora, pois não tem como o nível 1 conhecer aquele ferreiro e ser recebido por ele. Após isso, o presidente da associação, Dego, põe sua mão no ombro do Prota e consola o nosso herói, falando com ele que já disse para Noah que está dando todo apoio para ele. Então, com certeza, aquele velho irá entender que você ainda não foi lá de propósito. E assim, o Prota cede e fala que não tem nada para ele fazer, já que por enquanto ele é fraco, mas ele tem um objetivo, ficar forte o mais rápido possível, para só assim, e depois disso, ver o seu velho amigo Noah. E o Prota, que é muito educado, pede para Dego falar com seu velho amigo ferreiro que ele está muito grato pelo equipamento que ele fez para ele. O Prota pega outra vez o equipamento com sua mão e pergunta para Dego que arma que ele deveria usar, hein? E Dego, presidente da associação de jogadores, fala com o Prota, o armazém é logo lá embaixo, tá cheio de arma, você pode pegar o que você quiser. O Prota olha pra trás e fala, agora falou minha língua, hein? Gostei disso. Porém, Dego completa, só não vai esperar encontrar nenhuma arma do nível do ferreiro Noah. Finalmente, o Prota experimenta aquela armadura que foi feita pra ele. E o seu amigo Dego, ao ver aquilo, pergunta, Carlos, quando é que você pretende sair? E o Prota, que é muito brabo, fala com o Dego, tá pensando em agora mesmo, porque Trahaidar é comigo mesmo. Mas antes, eu sei que eu tenho que aumentar minha vitalidade, pois se tomar um tapa eu caio morto. Carlos explica que só o exame que ele fez para se tornar um jogador consumiu toda a sua energia. E se a vitalidade dele ficar tão baixa assim, ele tem certeza que não vai conseguir lutar dentro do portal, e muito menos contra os demônios.
tenso. E outra coisa, o Prota olha pra sua roupa e percebe que elas ficaram bem folgadas. E Diego diz para o Prota que para ajustar essas roupas na medida do corpo dele vai demorar cerca de um mês. E Carlos exclama: cara, isso é demais, você não acha não? É só costurar essa roupa. Um mês é praticamente 5 eternidades. Diminui esse tempo pra mim. A cena muda para 10 dias depois, e não um mês. E o Prota finalmente chega na província de Namiang, na montanha de Xiongnan. Xiong o quê? É nome difícil demais, gente. Na montanha. Chegou na montanha. Na dungeon que fica na montanha, na outra cidade. E assim, ele para em frente àquele grande portal, que é conhecido como o Cemitério dos Novatos, pois ele sabe que ali ele começa a sua saga. Respirando bem fundo e com um sorriso na cara, Carlos Eduardo Silva Machado prossegue em frente e fala: vamos nessa, mata tudo que tiver pela frente. E o sistema informa que aquele é o portal da maldição do amanhecer, e o único requisito para vencer aquele portal é sobreviver até o amanhecer. A cena muda para dentro do portal do amanhecer, e realmente, lá dentro é um imenso cemitério. E o Prota abre a boca e, puxando o ar com muita força, ele dá um grito: Yahoo! E fica pensando que ali dentro daquele portal é muito confortável. Ele se sente muito bem. E assim, naquele grande cemitério, o entardecer começa. E tudo ali permanece muito calmo, sem nenhuma voz. E como vocês já sabem, o Prota é folgado, tá ali deitado e bem confortável. E pior, ele fica achando que ele tá ficando louco, pois ele tá gostando muito de ficar dentro daquela dungeon. Mas de repente, em sua frente, o sistema informa sobre o portal do amanhecer, que o nível necessário para entrar nesse portal é nível 1. E só pode entrar no máximo 30 pessoas ao mesmo tempo. E o requisito é fácil, é só sobreviver até o amanhecer. E o Prota se informou muito sobre esse portal antes de entrar nele. E parece que esse portal não é difícil, pois o seu objetivo é bem simples e definido. É só sobreviver até o amanhecer. Nasceu o sol, passou no portal. E Carlos fica achando que entrou ali numa boa hora, pois ele já está há várias horas dentro daquele portal. E nada aconteceu, porque dentro do portal ainda é dia. Então, tudo leva a crer que os monstros só aparecem de noite. E Carlos explica que ele estudou sobre os grupos. As pessoas que entraram dentro do portal bem de manhã cedo, no mundo atual, sobreviveram por muito mais tempo. Porém, aquelas pessoas que entraram nesse portal do amanhecer já durante a noite foram as que morreram mais rápido, porque como elas entraram tarde, elas nem tiveram tempo para se acostumar. E provavelmente, logo após entrar no portal, tiveram que lutar de cara. E no fim, eles só lutaram, sem poder fazer mais nada e sem poder fazer nenhuma estratégia. E o único motivo era simples: eles eram apenas jogadores de nível 1. Já o Prota, após ler bastante, entrou naquele portal já fazem quase 12 horas. E ele tá lá, bem acostumado e se sentia muito confortável por estar lá dentro. Nenhuma coisa aconteceu com ele. E assim ele pensa mentalmente: pro portal dá tudo que tem, pois ele está preparado. E assim, a noite cai e o tempo passa. E a lua cheia sobe no céu. E o Prota tá ali, lendo seu Mauá e descansando. Porém, ele está começando a sentir uma sensação muito estranha. Está ficando bem desconfortável. Parece que tem várias pessoas o observando. E isso está incomodando bastante. Logo após isso, ele olha pro lado e percebe que não tem ninguém ali. Mas a sensação de perigo está aumentando cada vez mais. E como não tem ninguém ali, ele acha que talvez os inimigos daquele portal sejam mortos-vivos. E assim, ele sai do seu descanso e começa a se levantar. E fica pensando: se realmente os inimigos daquele portal forem mortos-vivos, isso vai ser um porre, porque eles são muito chatos. E de repente, o bumbum da terra começa a se abrir. E a mão do morto-vivo sai do meio do bumbum da terra e vai com fúria na direção do Prota. E aí estamos nessa cena: o Prota olhando pra baixo e o falecido Ticarlin ali, segurando na perna dele. E o Prota, nem um pouco surpreso, pois ele já tinha deduzido que ali dentro só tinha morto-vivo, fica olhando o Ticarlin, que já faleceu há muito tempo, segurando na perna dele. E assim, o Prota dá-lhe uma pancada na cabeça de Carlin, que ele chega bem estrela e perde quase todos os cabelos que ele já não tinha. E o Prota, bem sorridente, fala: ô, Ticarlin, vai dormir, vai? Vai deitar de ali. Não incomoda não, hein? Carlin, que já tava morto, pensou que ia morrer de novo. Mas o Prota é bonzinho, não sacou a sua espada, bateu com a sua espada emanhada na cabeça dele. Carlin ficou ali, todo isolado, todo jururu, e não tentou nada contra o Prota. E percebendo em volta, ele começa a sentir várias pessoas, mas não consegue enxergar ninguém, pois tá um breu total. Mesmo a luz estando cheia, não dá pra ver nada por perto. Mas o Prota é o Prota, e tá cheio de hack. E assim, o sistema informa que ele acabou de ativar o seu hack Visão de Caçador. E os olhos do Prota começam a brilhar no escuro, e é um brilho muito intenso, e ele começa a enxergar claramente naquela escuridão. E o hack vem acompanhado por outro hack, pois o sistema informa que todos os sentidos do Prota foram fortalecidos. E assim, o brabo fica de pé com seus olhos brilhando, e com sua força aumentada ainda mais, tendo seu sexto sentido altamente fortalecido. E só agora ele olha que a sensação que ele estava sentindo são vários e vários mortos-vivos que estavam atrás dele. Pois agora, ele consegue enxergar no escuro, e vê que tem muito mais monstros do que ele pensava. E é um monte deles, mais do que ele pode contar. O Prota explica que mortos-vivos são difíceis de se lidar, principalmente para o novato. Pelo simples motivo, os mortos-vivos não sentem dor, e atacam vorazmente. E logo após o Prota falar isso, o morto-vivo o ataca por trás com toda a força. Ficou meio estranho, hein? Mas ele não tá ali pra ser alvejado por trás. E dessa vez ele desembainha sua espada, e com muita agilidade, ele tira ela completamente da bainha. O Prota corta a cabeça daquele morto-vivo ao meio, e muito ketchup voa por todos os lados. E Carlos explica que os mortos-vivos, ou zumbis, não se importam com ataques letais. Então, eles atacam sem parar. Mesmo que o dano que o jogador tenha dado nele seja muito grande, eles assim continuam atacando. E só após você matá-los, que eles realmente param. Nessa hora, ele olha pra trás, enquanto está fatiando aquele morto-vivo que estava na frente dele. E já vem outros dois, avançando com toda a pressa pra cima dele. Mas Carlos é brabo e já se vira pra trás em alta velocidade e dá um fatiadão supremo, cortando ao mesmo tempo todos os dois. E é claro que tá borrado, né? Pra ninguém ver nada. Mas o ketchup tá jorrando como se fosse uma cachoeira. O Prota sabe que mortos-vivos são perfeitos para causar medo, pois não sente dor, ignora o ataque que a pessoa dá nele e parte pra cima com muita voracidade. Mas Carlos Eduardo é muito brabo. Foi atacado por 3 monstros. Está ele ali de pé, ileso, sem nenhum ter encostado nele. Carlos sabe que aquela dungeon, que é tão difícil para os novatos, pois ele não tem nenhuma habilidade de cura. E assim ele entende porque aquele lugar é chamado Cemitério dos Novatos. E Ticarlin, que estava no buraco, voltou pro buraco e tá lá.
rosnando pro Prota, dentro do bumbum da terra. Mas Tia Carlinha é brabo, fala que não vai perder, e sai com muita fúria do bumbum da terra, querendo pegar o Prota, pois agora ele perdeu todo o medo e está com muita disposição. E Carlos dá uma bicudinha santa na cara dele e fala: sai pra lá, Jolie. Pum, já falei pra você dormir, cachorro, vai dormir, não vou te matar, vai dormir. O Prota fica sorrindo, pois ele pode ser novato, mas é um novato que sabe muita coisa. Então essa dungeon vai ser extremamente fácil pra ele, pois não tem como ele, que já foi o jogador número 1, perder pra monstros tão fracos quanto os zumbis. De repente, ele olha pra trás e percebe que algo se aproxima. E quando ele vira a cabeça, tá lá, primo do Carlinho, primo do primo do Carlinho, o primo do primo do primo do Carlinho, o primo do primo do primo do Carlinho, tia-avô do Carlinho, tia-avó do Carlinho, Carlota, Quicota, Mocota, Bicota, Nocota e Viota. E mais 300 atrás delas. Aí você sabe, né? Isso é demais, seu Prota. É bicho pra caramba. E ele começa fatiadão. Ele luta a noite toda. O tempo passa. Mais de 6 horas depois, de pura luta. E o Prota lá, todo suado. Podiam ser fracos, mas eram milhares de mortos-vivos. Ele também é ofegante, pois finalmente, ele acabou de matar milhares de mortos-vivos. E assim ele se senta numa lápide, parecendo um morto-vivo, pois foi cansativo. Mas ele conseguiu ganhar essa batalha. De repente, ele bem tranquilo começa a ouvir uma voz. Ei, quem tá aí? Alô, quem tá aí? E o Prota lá, regala o zóio, pois tem alguém chamando pelo nome dele. E a voz humana. Ele fala: ué, o que tá acontecendo? Tem alguém aqui? O Prota imediatamente levanta e fala: Ei, quem tá falando? Onde você está? Ei, fala mais alto, onde você tá? Ele olha aquele imenso cemitério e sabe que tem uma pessoa ali, pois a pessoa está pedindo por ajuda, mas ele não consegue localizar quem tá pedindo ajuda. E a pessoa fala: é bem aqui, ó, é bem aqui. E o Prota fica atento e começa a correr naquele imenso cemitério, em meio a milhares de cadáveres que ele acabou de matar. Bem lá no fundo do cemitério, ele encontra uma cova com um caixão dentro, e a pessoa está chorando. Por favor, me tira daqui. Me tira daqui. O Prota chega em cima daquele buraco e fala: aí, tem alguém embaixo? Você tá embaixo? E a pessoa fala: sim, tô aqui embaixo. Você me achou, né? Finalmente você me achou. E o Prota fala: como você chegou aí? Enquanto ele fala isso, ele começa a tirar aquela areia de cima do caixão, pra descobrir todo o caixão. A pessoa dentro do caixão fala que entrou ali seguindo seus amigos. Ele seguiu pra dentro daquele portal e foi parar ali. Porém, todos os seus amigos morreram, menos ele. E assim, o Prota continua acabando com a sua mão e destampa todo aquele caixão. E a pessoa tá falando: ah, meu Deus, muito obrigado. Eu pensei que eu fosse morrer aqui. Por favor, me ajude a sair daqui. O Prota olha bem sério pra aquele caixão, pois a pessoa está implorando e falando pelo nome de Deus, pedindo por ajuda. E o Prota está muito disposto a ajudar. E Carlos Eduardo, muito bravo e muito amigo, fala: aí, por favor, eu já entendi, eu vou te ajudar. Você poderia gritar mais alto, só um pouquinho? E a pessoa: gritar? Por quê? E o Prota explica: eu preciso que você grite pra eu saber sua localização. E eu quero saber a sua localização exata. Então grita mais uma vez. E a pessoa dentro do caixão dá um imenso grito: ah, Vasco! O Prota ouvir isso, fala: e aí? Sei não, hein? Ele não sabe que eu torço pro outro time, não? Ô, do caixão, eu torço pro outro time, tá? O do caixão falou: ué, mas eu também torço pro outro time. Então por que você falou Vasco? Não, falei Vasco não. Falei Mengo. Ô, do caixão, eu torço pro outro time também, do caixão. Nem Vasco, nem Flamengo. Fala aí, qual é da sua? Não, tô só brincando. Me tira daqui, por favor. Após um tempo, o Prota percebe exatamente onde tá a cabeça do bicho e saca a sua bereta e começa a atirar. Descarrega 2 pentes inteiros naquele caixão. E melhor, o Prota tem muita maestria com arma e não erra nenhum tiro. E só se vê estojos mais estojos de bereta caindo. E aquela noite foi rompida com barulho de muito tiro, pois nosso Prota é muito brabo, né? Se o cara vem com uma espada e tira uma arma e dá um tiro na cara. Após isso, o Prota chega perto daquele caixão e fala: eu tava pensando que esse portal tava muito fácil pra matar mais de 100 pessoas. Então foi você, né? Você foi o culpado por matar mais de 100 pessoas, né? Você que tornou essa dungeon o cemitério de novato, não foi? De repente, sai lá de dentro um zumbi gigantesco, crivado de bala. E o Prota fala: sabia que você era um embusteiro. Você fingia ser alguém, quando as pessoas chegavam você matava, né? Seu embusteiro do caramba. Após isso, o morto-vivo começa a falar com o Prota: você, como é que você sabia que eu era embusteiro? Como é que você sabia que eu não era uma pessoa? Nessa hora, o Prota começa a desembainhar sua espada e sai em altíssima velocidade para cima daquele bicho, pois ele não tá ali pra conversar, ele tá ali pra decidir. Carlos Eduardo dá um fatiadão seco no boss e corta ele imediatamente ao meio. E o boss é morto instantaneamente, pois o Prota, que já inventou muito monstro, não está ali para perder para um embusteiro, pois ele sabe que não tem como ninguém ser deixado vivo dentro de um portal incompleto, porque toda vez que a pessoa entra dentro do portal, a luta começa, e o portal fica fechado. E o portal só se abre quando todos morrem ou quando eles completam o portal. E mesmo que houvesse somente uma pessoa viva ali dentro, o portal permaneceria fechado. E Carlos sabe que os jogadores que entraram naquele portal provavelmente sabiam disso. Porém, eles eram tudo level 1, não tinham muita malícia para entrar nesse jogo. E assim, agindo sem pensar, foi provavelmente o motivo que todos eles morreram. E agora o Prota sabe o real motivo de todos os jogadores level 1 não completarem aquela dungeon, porque se fosse somente para enfrentar zumbis, essa dungeon já teria sido completada há muito tempo. Mas aquele embusteiro, além de
ser forte era muito ardiloso. Porém, após a aula de matemática, temos duas partes iguais de embusteiro, uma para um lado e outra para o outro. Após isso, o sistema informa que todos os monstros hostis foram mortos. E também o sistema informa que o Prota, o Brabo, terminou a dungeon A Maldição do Amanhecer. E assim, o Prota sobe imediatamente mais 4 níveis, chegando a level 5. E só após subir para level 5 é que ele ganha atributos, ganhando 30 de força, 31 de vitalidade, 35 de velocidade, 31 de magia. E Carlos fica se perguntando se vai continuar assim, se os status dele só vão subir a cada 5 níveis. Porém, ele acha que mesmo após os status dele subirem, subiu menos do que ele esperava. Porém, ele tem um sistema do hack com ele. Ele sabe que até o 10º andar, ele vai subir os seus status e muito. E assim, o Prota olha para um lado, olha pro outro, nada se mexe, nada se move e fala: é sério isso? Já acabou? Na moral, cara, não tinha nada nesse portal. Pô, vim fraco, hein? Se level 1 tinha que morrer mesmo. Tudo fraco. Tic Carlin deve ter deitado e rolado com eles. Depois disso, o sistema notifica outra vez o Prota, falando que ele recebeu uma habilidade como recompensa. E o nome da habilidade é Confissão dos Mortos, de rank C. Aí o Prota fica empolgado, fala: caramba, que susto! Janela pop-up na minha frente assim tão rápido. Eu pensei que nem tinha recompensa. Nesse momento, Carlos começa a sorrir. Tô tão feliz. Gostei. Muito melhor do que ganhar um item é ganhar uma habilidade. Valeu a pena entrar nesse portal, ganhar uma habilidade de graça. O sistema informa que a Confissão dos Mortos permite que ele olhe as memórias dos mortos. E o Prota fica bem contente com isso, pois uma habilidade para ler a memória de um morto vai ser algo muito útil para ele. E assim, Carlos continua, futricando sua jornada de status, e fica bem contente. E ao analisar tudo que aconteceu, Carlos Eduardo fica se perguntando se ele ganhou essa habilidade só porque ele matou o embusteiro. Pois se foi isso, deve ser um requisito específico para ganhar essa habilidade. Mas ele também feliz, porque ganhou algo tão bom sem esperar. E Carlos, fechando seus punhos, percebe que essa é uma habilidade que ele não conseguiu como espectro, mas sim como jogador comum, Carlos Eduardo Silva Machado. E agora, o Prota está bem feliz, porque finalmente, após 25 anos, ele volta ativa e completa uma dungeon que já estava sem fechar há 7 anos, ganhando com isso muito XP e tendo a confiança em si aumentada e muito. E assim, o Brabo olha para o horizonte e fala que está muito animado, pois com o brilho do sol, cresce também a sua esperança para salvar os seus amigos e trazer paz à Terra. E aí, inscrito, o que você já acharam desse Mauá? Fala aí nos comentários. Demorei um pouco para postar esse vídeo, porque para começar o Mauá, sempre dá muito mais trabalho do que só continuar uma obra que já está no canal. Quem gostou, comenta que eu já pedi para comentar. Vai lá, comenta lá. Fala do Tic Carlin, ou dos primos do Tic Carlin. E também, compartilha no grupo da família e no grupo de trabalho. E também no grupo de fofoca. Nunca te pedi nada. Manda o link desse meu vídeo, por favor, em todos os seus grupos, em todos eles, tá? Até naqueles da igreja. Obrigado. Agora é a hora do agradecimento. Paulo César, quando eu perguntei se isso é em ien, foi só porque eu não sabia que moeda era aquela. Mas muito obrigado pela sua contribuição no vídeo passado, tá bom? Valeu mesmo, Paulo César. E muito obrigado ao Valeu Demais de Douglas Gonçalves. Muito obrigado, Douglas. Valeu demais mesmo, cara. E muito obrigado à contribuição via Pix de Vilmar Fochessato. Vilmar, obrigado mesmo, hein, cara. Contribuição maravilhosa. Muito obrigado. Salvou meu dia. E também quero agradecer ao sempre presente, que agora é Prota, Carlos Eduardo Silva Machado. Ô, Carlos, você vai gostar muito dessa história que eu separei pra você. Valeu demais pela ajuda, Carlos. Então, é hora de agradecer aos membros do canal. E muito obrigado ao boss André Rossano. Muito obrigado, André. Muito obrigado a Decon. Boss Decon, muito obrigado, cara. Valeu. Meu muito obrigado ao muito brabo Richard Miranda. Richard, muito obrigado. Meu muito obrigado ao muito brabo Mitch. Obrigado por ser muito brabo. Meu muito obrigado a Sagaz. Sagaz, valeu por confiar no canal, tá? Obrigado por ser muito brabo. Meu muito obrigado ao nosso prota, Ricardo Hajime Cartone. Muito obrigado, Ricardo. Meu muito obrigado ao primeiro membro do canal, Thiago. Muito obrigado, Thiago. Meu muito obrigado a Jason X por confiar no canal. Valeu, Jason. Meu muito obrigado a nossa história de amor favorito. Muito obrigado. Meu muito obrigado a Bruno Marques. Muito obrigado, Bruno. Meu muito obrigado a Vamos Investir. Pessoal, é hora de investir. Muito obrigado a Grefferton Silva. Muito obrigado, Grefferton. Quase que não consegui falar seu nome. Muito obrigado a Josué Gomes. Valeu, Josué. Meu muito obrigado a Carlos Matos. Valeu, Carlos. Meu muito obrigado a José Henrique Schutze. Muito obrigado, Schutze. Valeu mesmo. Meu muito obrigado a Haroldo ou Harold Henrique Mazueiro. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu sou o Fim, que antes era o Sou Pra Eu Ver, agora é Fim. Muito obrigado, Fim. Valeu. Meu muito obrigado a Cleito Miranda Alves. Valeu, Cleito. Meu muito obrigado a Bijuteria. Valeu, Biju. Meu muito obrigado a Clóvis Sena. Valeu, Clóvis. Muito obrigado. Meu muito obrigado ao Galã Área 103. Valeu, Área. Meu muito obrigado a Daniel Silva. Valeu, Daniel. Muito obrigado. Meu muito obrigado a Matheus Muniz. Matheus, muito obrigado, hein? Muito obrigado ao Galã Yuri Hollister. Valeu, Yuri. Muito obrigado a César Costa. Aí, o César tem um trampo muito maneiro com moto. Se vocês precisarem dar um trato muito bem feito na sua moto, é só falar com ele. Muito obrigado a Leonídio. Valeu, Leonídio. Meu muito obrigado a Marcos Massimino da Silva Júnior. Muito obrigado, Marcos. Meu muito obrigado a André Henrique. Valeu, André. Muito obrigado. Meu muito obrigado a Clebson ZK. Valeu, ZK. Muito obrigado. Meu muito obrigado a Hassani Chaves. Valeu, Hassani. Muito obrigado. Meu muito obrigado a Caio Kalahari. Kalahari, valeu, hein? Muito obrigado. Meu muito obrigado a Rafis. Rafis, muito obrigado. Meu muito obrigado a Gessiane Ferreira. Gessiane, muito obrigado. Muito obrigado a Tung Nigo. Tung, muito obrigado, hein? Meu muito obrigado a Rogério Araújo. Rogério, muito obrigado, hein? Meu muito obrigado a o pé do Pedro Preta Preto. Muito obrigado a Pedro Reexplica. Valeu, Pedro. Meu muito obrigado a Felipe Feitosa. Felipe, muito obrigado, hein? Meu muito obrigado a Claudio Ivan Ramos da Silva.
Claudevan, muito obrigado, hein? Muito obrigado a Vinícius de Castro. Vinícius, valeu mesmo, hein? Muito obrigado a Alexandre Kimura. Alexandre, muito obrigado, hein? Muito obrigado a Ramone, o corretor, corrigindo todos os vídeos. Muito obrigado, Ramone. Muito obrigado a Roberto Filho. Roberto, muito obrigado, hein? Muito obrigado a Xavier Telecom. Fui no seu canal, Xavier. Foi candidato a deputado, né? Olhei todos os seus vídeos. Valeu aí, Xavier. Muito obrigado. Muito obrigado a Expedito Miguel. Expedito, valeu, hein? Muito obrigado. Essa gente não tem etiqueta. Muito obrigado ao boss André Rossano. Muito obrigado, André. Muito obrigado a Decon. Boss Decon, muito obrigado, cara. Valeu. Muito obrigado ao muito brabo Richard Miranda. Richard, muito obrigado. Muito obrigado ao muito brabo Mitch. Obrigado por ser muito brabo. Muito obrigado a Sagaz. Sagaz, valeu por confiar no canal, tá? Obrigado por ser muito brabo. Muito obrigado ao nosso prota, Ricardo Rajime Cartone. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado ao primeiro membro do canal, Thiago. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado a Jason X por confiar no canal. Valeu, Jason. Muito obrigado a nossa história de amor favorito. Muito obrigado. Muito obrigado a Bruno Marques. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado a Vamos Investir. Pessoal, é hora de investir. Muito obrigado a Grefferton Silva. Muito obrigado, Grefferton. Quase que eu não consegui falar seu nome. Muito obrigado a Josué Gomes. Valeu, Josué. Muito obrigado a Carlos Matos. Valeu, Carlos. Muito obrigado a José Henrique Schutze. Muito obrigado, Schutze. Valeu mesmo. Muito obrigado a Haroldo ou Harold Henrique Mazueiro. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu sou o Fim, que antes era o Sou PV, agora é Fim. Muito obrigado, Fim. Valeu. Muito obrigado a Cleito Miranda Alves. Valeu, Cleito. Muito obrigado a Bijuteria. Valeu, Biju. Muito obrigado a Clóvis Sena. Valeu, Clóvis. Muito obrigado. Muito obrigado ao Galã Área 103. Valeu, Área. Muito obrigado a Daniel Silva. Valeu, Daniel. Muito obrigado. Muito obrigado a Matheus Muniz. Matheus, muito obrigado, hein? Muito obrigado ao Galã Yuri Hollister. Valeu, Yuri. Muito obrigado a César Costa. Aí, o César tem um trampo muito maneiro com moto. Se vocês precisarem dar um trato muito bem feito na sua moto, é só falar com ele. Muito obrigado a Leonídio. Valeu, Leonídio. Muito obrigado a Marcos Massimino da Silva Júnior. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a André Henrique. Valeu, André. Muito obrigado. Muito obrigado a Clebson ZK. Valeu, ZK. Muito obrigado. Muito obrigado a Hassane Chaves. Valeu, Hassane. Muito obrigado. Muito obrigado a Caio Kalahari. Kalahari, valeu, hein? Muito obrigado. Muito obrigado a Rafis. Rafis, muito obrigado. Muito obrigado a Gessiane Ferreira. Gessiane, muito obrigado. Muito obrigado a Tung Nigo. Tung, muito obrigado, hein? Muito obrigado a Rogério Araújo. Rogério, muito obrigado, hein? Muito obrigado a o Pedro Preta Preto. Muito obrigado a Pedro Reexplica. Valeu, Pedro. Muito obrigado a Felipe Feitosa. Felipe, muito obrigado, hein? Muito obrigado a Claudevan Ramos da Silva. Claudevan, muito obrigado, hein? Muito obrigado a Vinícius de Castro. Vinícius, valeu mesmo, hein? Muito obrigado a Alexandre Kimura. Alexandre, muito obrigado, hein? Muito obrigado a Ramone, o corretor, corrigindo todos os vídeos. Muito obrigado, Ramone. Muito obrigado a Roberto Filho. Roberto, muito obrigado, hein? Muito obrigado a Xavier Telecom. Fui no seu canal, Xavier. Foi candidato a deputado, né? Olhei todos os seus vídeos. Valeu aí, Xavier. Muito obrigado. Muito obrigado a Expedito Miguel. Expedito, valeu, hein? Muito obrigado. Essa gente não tem etiqueta.